Shalom! Shalom! Que alegria poder gravar mais um vídeo, falar com você daquilo que o Senhor tem nos revelado, e eu creio que vai te abençoar também. Nós estamos muito felizes de estar fazendo isso. Nós sabemos que o Senhor ele tem grandes coisas para fazer através da nossa vida, para te abençoar, para abençoar a sua casa. E nós oramos muito. E o tema do nosso vídeo de hoje é criação de filhos. Gente, e é um tema tão maravilhoso, que nós amamos tanto, que não vai ficar só em um vídeo. Então, fique ligadinho, se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. Vai ser várias partes, mas o tema de hoje, de criação de filho, parte 1, vai ser especial. Então, marque alguém nos comentários, passe para as pessoas esse vídeo, passe para frente, leve essa palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E no dia de hoje, nós vamos falar baseado na palavra de Deus, claro, mas lá em Jeremias 1, no versículo 5, que diz assim: Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Aleluia! Glória a Deus. Gente, o que o Senhor tem ministrado aos nossos corações tem nos revelado pela palavra. E isso é maravilhoso, porque quando nós falamos, você precisa ensinar seu filho no caminho que deve andar, você precisa ensinar o seu filho dentro dos princípios da palavra de Deus, você precisa ensinar a palavra do Senhor para o seu filho. Algumas pessoas falam assim, eu já conheço a palavra, eu já conheço, eu já sei, eu já li, eu já ouvi. Isso é muito bom, mas é muito gostoso quando o Senhor ele vem e nos revela a palavra, quando o Espírito revela a palavra. E hoje nós queremos quebrar aqui alguns paradigmas com vocês, na verdade. Por quê? Porque a gente ouve, forma-se na nossa mente algumas estruturas de pensamento, a gente se convence, se converte de algumas coisas que são ditas para nós e que não são bíblicas, que não são verdadeiras, que não é o que Deus tem para nós, né? Então, assim, nós queremos quebrar alguns paradigmas já agora assim no começo. Porque o que a gente ouve? A criança, ela é inocente, ela é pura. A criança, ela não sabe nada. A criança, ela não entende. Não adianta explicar, não adianta ensinar, não adianta, ela não entende. Deixa para quando ela crescer. Deixa para quando ela crescer. A gente ouve muito assim, a criança, ela é um anjo. A criança, ela tá, é como se ela fosse assim, um caso isolado na vida. E não é isso, né? A gente já tem falado que a criança ela não é a igreja de amanhã, ela é a igreja de hoje, ela faz parte do corpo de Cristo hoje. E Jesus quer usar ela hoje ainda. E essa criança ela precisa ser, ela precisa receber a devida importância. Né? Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser ensinada, admoestada de acordo com aquilo que Deus tem para ela. Né? Ela é um ser humano, e ela não é só um ser humano, e a gente vai falar sobre isso. Às vezes, pela criança ser tão pequena, às vezes os pais acabam negligenciando, no sentido que ela é pequena demais para aprender. Lógico que nós não vamos falar sobre teologia e tudo mais com a criança, mas a criança ela consegue entender sim na linguagem dela
tudo que nós vamos ensinando a ela, né? Lógico, você não vai dar uma... Não vai fazer uma faculdade com ela, você não vai... Não é sobre isso que nós estamos falando, né, amor? Não Mas você vai abordar temas que são essenciais, que são a base, que formam ela para aquilo que Deus tem para ela. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa falar é que vocês já devem saber, mas que às vezes a gente não para pensar, né? Que a gente... o mundo é tão louco, né? Tão corrido, que às vezes a gente não para pensar. Mas nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes a gente olha para a criança e a gente vê ela só como um corpo, né? Ali, bonitinha, fofinha, engraçadinha. A gente não consegue mesmo ver nada de mal, nada de errado com uma criança. Criança é uma perfeição de Deus, com certeza. Só que nós precisamos entender que essa criança, ela tem uma alma e ela tem um espírito. E é exatamente isso que nós lemos aqui em Jeremias 1. Quando Deus chama Jeremias, Deus fala para ele o quê? Eu vou repetir aqui, ó. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Então essa criança, ela já tem ela já é um espírito, porque Deus é espírito, e lá no céu, em espírito, Deus já formou essa criança, Deus já conheceu essa criança já existiu lá no céu. Então essa criança, ela não começou a vida dela quando ela foi concebida no ventre. Não, ela foi conhecida primeiro por Deus lá no céu. Antes de entrar na barriga da mãe, o Senhor já conheceu essa criança. E aí, ele deu para ela, então, um espírito, que é o meio pelo qual ela se conecta, que é o meio pelo qual ela se comunica, que é o meio pelo qual ela tem comunhão ali com Deus, diretamente com Deus, é através do espírito dela. E Deus deu para essa criança também uma alma. E o que nós entendemos de alma é tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, né? Tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso cérebro. Nossa alma está aqui, né? E o corpo, que é a carne, que é o osso, que é o sangue, para habitarmos aqui. E da mesma forma que o diabo precisa de um corpo. Qual que é a obra do diabo? Roubar, matar e destruir. Para ele fazer isso, ele precisa de um corpo, porque ele é espírito. Ele não pode estar aqui nesse mundo físico, terreno, sem um corpo para habitar. Ele não pode se manifestar aqui, ele não pode se mover, ele não pode agir aqui, se ele não tiver um corpo. Ele precisa de um corpo. Às vezes ele está só influenciando, mas às vezes ele está literalmente dentro desse corpo. E da mesma forma, o Espírito de Deus precisa de um corpo. E então, assim, nós recebemos um corpo para poder pisar para pisar a terra. Recebemos a alma para nos como que se diz? Conectar com as pessoas. Para interagir com as pessoas, né? Para interagir com as pessoas ao nosso redor. E o Espírito para se conectar com Deus. É a única forma. E às vezes nós cuidamos muito bem do corpo, né? O pai, ele dá de tudo para a criança. Ele dá roupa, ele dá sapato, ele dá o alimento, ele dá o brinquedo. Dá viagem. Ele faz de tudo. Mas ele se preocupa com as emoções, ele se preocupa com os sentimentos, às vezes, da criança. Mas às vezes é negligenciada essa parte espiritual da criança.
E a criança, ela precisa se conectar com Deus desde o início, porque como nós lemos aqui em Jeremias 1, o Senhor, ele escolheu essa criança. Ele escolheu Jeremias, ele escolheu o meu Davi, ele escolheu a minha Laura, ele escolheu o seu filho. Ainda criança, o Senhor escolheu o seu filho. Ele te deu essa herança, ele te deu como uma herança. E nós precisamos prestar bastante atenção como é que nós estamos cuidando dessa herança. Né? Uma herança, a gente não dá na mão de qualquer um. Uma herança, a gente não deixa qualquer um fazer o que quer com ela. Né? Não, é a gente que vai cuidar, a gente que vai administrar, é a gente que vai ver o que a gente vai fazer com a nossa herança. E a gente vê muitos pais. Eu sei que é muito difícil a criação de filhos. É muito difícil. Mas se o Senhor te concedeu um filho, é porque Ele vê em você capacidade suficiente para cuidar dela. E não cuidar apenas no físico, cuidar da carne, não apenas cuidar das emoções, dos pensamentos, do intelecto dela, da formação acadêmica dela. Sabe uma coisa que é muito interessante, que eu tava meditando esses dias? Eu tava pensando assim, ó, o seu filho ele pode estudar na melhor universidade, ele pode conquistar o diploma mais caro e mais disputado. Mas se ele morrer e não for para o céu, nada seu trabalho foi em vão. Do que você fez ou do que ele fez valeu de alguma coisa. Eu sempre converso com algumas mães e eu sempre falo sobre isso, que eu trabalho em casa e é difícil trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo, quando eu me sinto muito cansada, quando eu me sinto sobrecarregada do meu trabalho que eu preciso fazer, eu consigo enxergar nisso uma gratidão ao Senhor, porque eu consigo ficar de olho nas minhas crianças. Porque a minha maior preocupação é o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo, do que eles estão brincando, do que eles estão participando fora da escola ou até mesmo na escola. E isso é muito importante. Às vezes os pais falam assim, eu tô tão cansado. Gente, eu sei o quanto é cansativo. Já teve dias da gente, né, Thiago, estar tão cansado que a gente chorou, que a gente passou mal, sabe? Deu até ânsia de vômito já, da exaustão da maternidade, da paternidade, mas a sensação de saber que estamos fazendo o certo com eles, corrigindo e ensinando, é fundamental. Por isso que nós sentimos muito no nosso coração de compartilhar aquilo que nós vivemos na nossa maternidade, na nossa paternidade, com as nossas crianças, porque às vezes as pessoas pensam assim, é tão cansativo, eu vou deixar pro outro fazer. É tão cansativo, eu vou colocar ele em tal lugar para realizar tal tarefa. E às vezes a gente acaba negligenciando aquilo que é mais importante, que é a vida espiritual da criança. Porque assim, às vezes uma criança ela começa a dar sinais de anormalidade na sua vivência, né? na sua vida. Aí assim, já manda pro psicólogo, já manda pro psiquiatra, já manda pra terapia tal, já faz isso, já faz aquilo. Amados, às vezes não é uma questão. A gente precisa entender que a medicina ela está a nosso favor, ela é uma bênção de Deus. Aquilo que é físico, aquilo que é humano, carnal, natural, a gente tem que tratar como físico, humano, carnal, natural. É óbvio. Uhum. Você tem que levar o seu filho no médico se você vê que é uma questão de medicina, que é questão de remédio. Você tem sim que tomar o remédio, você tem sim que fazer isso. Mas, às vezes, a questão da criança não é física, não é natural,
não é humana, não é carnal, é espiritual. E muitas das vezes os pais negligenciam essa parte, ignoram essa parte. Ah, imagina, ele é uma criança, imagina que o mal vai atingir o meu filho. Imagina que um demônio vai oprimir meu filho. Imagina que um demônio vai possuir meu filho. Queridos, isso existe. Isso existe. Está na Bíblia e nos dias de hoje. Sabe, nos dias de hoje, muitas pessoas, elas pegam, elas acham que criança é anjo. Ou você acha que criança é anjo? Não. Criança não é anjo. Em nome de Jesus, que isso seja repreendido, expulso da tua mente. Teu filho não é anjo. Teu filho não é anjo. Anjo é anjo, criança é criança. Criança é um mini ser humano. Criança é um adulto que ainda nunca... É uma criança que vai se tornar adulto. Criança é criança, anjo é anjo. Não existe esse negócio de, minha criança é um anjinho. Não, ela não é um anjinho. Ela é uma criança, ela é um ser humano, com corpo, alma e espírito. Anjo é só espírito. E anjo já foi criado na forma dele. Só que uma coisa que é muito importante, que a gente precisa falar aqui, que não existe, como eu disse no começo, não existe alminha e não existe espiritinho. A criança, ela já nasce com a alma dela, com o espírito dela. Já nasce pronto. A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito já está pronto. Esse espírito, ele só precisa se conectar com Deus, ele só precisa se alinhar com o Senhor, ele só precisa se voltar para Deus, ele só precisa se despertar para Deus. E é interessante que assim, nós adultos, nós entendemos isso e nós conseguimos nos conectar diretamente com Deus. A criança, ela ainda não sabe, e ela conta comigo, conta com você, para que essa conexão com o Senhor aconteça. E não é assim, o que eu e o pastor estamos falando, não é coisas que nós ouvimos falar de longe, ou que lemos num livro, não, é fato. Eu vou contar um exemplo, eu não vou falar o nome da família, nem da criança, não vou expor ninguém, mas nós conhecemos uma criança que aos 4 meses, 5 meses mais ou menos de idade, ela começou a apresentar um choro excessivo, uma birra com 5 meses, excessiva. E algumas pessoas falavam assim, é normal, criança... Comportamento violento com 5 meses. Com 5 meses, 6 meses na hora da alimentação e tudo mais. Algumas pessoas falavam assim, é frescura dos pais, porque criança é assim. É frescura dos pais, porque criança chora, criança faz birra. Só que não era algo assim normal, né? Ou de uma criança atípica, assim, que tem algumas questões que são diferentes e tal. Não era. Levaram essa criança no médico e o médico chegou a ponto de dizer assim, deixa essa criança bater a cabeça. Quando doer, essa criança, ela para, mas a criança não parava. E não deixava os pais dormir, não deixava os pais viver. Viver, não tinha dia, não tinha noite, não tinha nada. Não tinha nada. Você olhava para aquela criança e você falava, nossa, que coisa mais linda, que fofinho, que não sei o quê. Mas de repente aquela mesma criança tinha comportamentos até que essa criança começou a ser ministrada de uma forma diferente. Foi levada para o médico, com certeza. Foi feito exames, com certeza. Mas não podia deixar de lado o espiritual. E depois de muitas orações, depois de muitos jejum, depois de muita busca do Senhor. Depois de muita guerra. Depois de muita Porque o diabo, guerra. ele não sai com atos isolados. Não. Como que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Atos isolados. Por exemplo, então eu vou fazer, vou
vou jogar uma água na cabeça da criança e vai passar. Exatamente. Vou fazer vou levar pra benzer e vai passar. Sabe? Ou vou levar lá na igreja e o pastor vai pôr a mão e o pastor vai orar e vai mandar embora. Vai passar. Não, queridos, não é assim que funciona. Eu lembrei agora quando Lúcifer, que era um anjo de luz, se rebelou contra Deus lá no céu e o Senhor falou para ele, ó, não tem mais espaço para você aqui, você vai ter que sair daqui. Ele não saiu, o próprio Deus mandou e não saiu. Lá em Apocalipse você vai ver que houve uma guerra no céu, houve uma briga, um confronto, houve atrito, teve que lutar, sabe? E não é você terceirizando aquilo que nós, pais, devemos fazer, que vai mudar o comportamento da criança. Pode continuar, amor. Não, é exatamente isso. Não era simplesmente deixar de lado. Ah, vai passar. Gente, não vai. É fase. A gente ouve muito isso dos pais. É só uma fase. Quando ele crescer, melhora. Melhora. E não melhora. Sabe, uma criança que ela é... Criança, gente, não tô falando de 7 anos, que já começa a ter um entendimento, 6 anos. Não, eu tô falando de um bebê, de 1 ano. Se você não se posicionar, sabe, e você lutar espiritualmente mesmo contra todo o inimigo que luta, através dessa criança acontecem muitas tragédias. Acontece a própria loucura. Gente, quantas vezes esses pais relataram que eles oraram contra a loucura? Porque aquela criança estava enlouquecendo aquela família. Acontece divórcio. E aí fala, porque não amava? Não. Era falta de amor? Não. Era falta de levar no médico? Não. Não era. Era espiritual. Essa família, ela venceu. Prejuízo financeiro. Por causa disso. E aí as pessoas falam assim, ó, pode ter a ver com tudo, menos com a criança, porque a criança é um anjo. Não, gente, criança não é anjo. Nós precisamos entender isso e saber que a criança, ela é um ser humano e ela precisa, desde nenenzinho. Eu lembro que quando nós ganhamos a Laura, na maternidade ainda, o Tiago já orou por ela, sabe? Já apresentou ela ao Senhor dentro do hospital. Porque nós entendemos, nós sabemos que os nossos filhos, eles devem estar nas mãos do Senhor o tempo todo. As crianças são alvo do diabo. São alvo. Elas são alvo do diabo porque elas são, sim, os profetas que o Senhor está levantando. É a nova geração. Mas não é o de amanhã, já é agora. O diabo não faz nada assim, ó, na vida de ninguém, num piscar de olhos. Não. Ele é estratégico, sabe? Ele persegue, ele investe, sabe? Hoje a gente vê na televisão, a gente vê através de músicas. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, surgiu aí uma cantora que ela se declarou publicamente que ela é bruxa. E que ela usa as músicas dela para hipnotizar, ela usa as músicas dela para influenciar, ela falou que ela abre portais, que ela libera demônios através das músicas dela. E tá tudo aí para as crianças. Tá tudo aí para as crianças. Então nós, como pais, nós precisamos exercer a nossa autoridade de pai. Pai, mãe, você precisa saber que você é a autoridade na vida do seu filho. Não é não é o avô, não é o tio, não é o irmão, não é o primo, não é a babá, não é a professor, não é o pastor. Você é a autoridade na vida do seu filho, dentro da sua casa, é você que manda. É você que escolhe o desenho que seu filho vai assistir. É você que escolhe o jogo, a roupa. Exatamente. Que o seu filho a vai comida, usar. aonde ele vai passear. Você que escolhe. Os brinquedos que ele vai ter. É você que escolhe. E esses dias nós oramos, nós percebemos uma movimentação estranha dentro da nossa casa. E nós fomos orar e nós fomos falar para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor nos mostrou
portais que são abertos através da televisão, através da tela do celular. Porque nós não somos ETs. Nós temos televisão na nossa casa, nós temos celular, nós deixamos nossos filhos brincar assim, com joguinho, com videogame. Não há problema nisso. O problema está na negligência, no sentido de liberar para o filho e falar, vai, faz o que você quiser. Queridos, com uma internet, sabe, sem falar de pedófilos, sem falar de pessoas que usam isso para atrair essas crianças. Então, assim, nós precisamos usar a autoridade que nós temos na vida do nosso filho. Para nós encerrarmos, eu quero falar muito com você sobre essa abrir mão da autoridade de pai e de mãe dentro de casa, na vida dos filhos. Amados, como a pastora falou, essa criança, ela precisa da nossa ajuda para ela ouvir Deus, para ela conhecer Deus, para ela saber quem é Deus. Me lembro um dia, numa célula, a gente perguntou para uma criança, você sabe quem é Deus? E aí ela falou assim, é um anjo. Eu falei, não, Deus não é um anjo. Deus, ele é o criador dos anjos, foi ele que fez os anjos. Mas ele é Deus, soberano, todo-poderoso. Ele não é um anjo. O que eu entendi com isso? Que ninguém nunca explicou. E ela não era uma criança pequenininha, ela já era uma criança grandinha. Ninguém explicou para ela quem que era Deus ainda. Ela tinha uma ideia. Amados, Jesus disse, lá em Mateus 19,14, você não precisa abrir, nós não vamos ler para não ficar muito extenso. Depois você lê. Mateus 19,14 fala assim, Jesus falando assim, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? As crianças também precisam me conhecer, precisam saber quem eu sou. Eu quero ter um relacionamento com elas. Amados, nós não podemos deixar que as nossas crianças se tornem religiosas. A religião não leva ninguém até Deus. A religião só nos ensina a repetir coisas, a cumprir rituais. Mas nós ficamos muito distantes do Senhor quando nos tornamos religiosos. E o Senhor ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Amém. Ele quer estar presente na vida do seu filho, presente dentro do seu lar, presente em tudo que você for fazer. Só que, quando nós abrimos mão da nossa autoridade como pais dentro de casa, e a gente simplesmente fala assim, não, mas eu mando ele lá para o grupo de ensino da palavra. Não, mas eu mando ele para o culto infantil. Não, mas ele faz a oração tal. Ele só repete aquilo que ele aprendeu. Às vezes faz por obrigação, faz porque está mandando, mas não tem nenhum prazer, não tem nenhuma alegria. E quando ele cresce, ele não quer nem saber, porque isso nunca fez sentido para ele. E Jesus quer fazer sentido para a vida do seu filho. Jesus quer que seu filho aprenda a importância disso. Amados, quando nós negociamos culto, eu estou muito cansado, hoje eu não vou no culto não. Sabe o que seu filho entende? Que não é tão importante assim. Sabe por quê? Porque você não deixa de ir trabalhar. Porque se você faltar no trabalho, vai ser descontado no seu salário no final do mês, vai fazer diferença. Ou o seu patrão vai brigar com você, e o seu filho sabe que você não pode faltar ao trabalho. Porque é importante. Porque é importante. Pergunta para ele sobre isso. Sabe, quando você negocia a leitura da palavra, hoje eu não vou ler a Bíblia não, porque senão eu vou dormir em cima dela. Teu filho entende que não é tão importante assim. E o que a Bíblia fala sobre isso, meu povo? Se perde por falta de conhecimento. E o conhecimento é da palavra. Nós precisamos meditar. A Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Bem-aventurado é a mesma coisa que feliz.
Feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E quando nós falamos, não vou ler a Bíblia, não vou ler a história, eu não vou contar histórias, não vou falar sobre os heróis da fé para o meu filho. Teu filho, às vezes, ele conhece o Hulk, o Superman, o Homem-Aranha, todo quanto é tipo de super-herói que, na verdade, não é super-herói coisa nenhuma. Você sabe que não é. São mortais, assim como nós. Mas ele não sabe a história daquele que morreu e ressuscitou. Pode ir lá, no túmulo dele não tem nada dele lá. Porque ele ressuscitou. Porque ele está à direita de Deus. Deixa eu só, já está acabando o vídeo, deixa eu só contar o quanto é gostoso o nosso filho ver o nosso exemplo. Uma vez eu estava colocando a Laura para dormir e ela falou assim para mim: mamãe, posso te perguntar uma coisa? Aí eu falei assim: pode. Ela falou assim: por que a senhora e o papai lê tanto a Bíblia? Por que vocês lê toda hora? Às vezes vocês estão lendo a Bíblia, que é um livro, e às vezes, quando eu olho, o papai está lendo a Bíblia no celular. Por quê? E aí eu falei assim pra ela: porque nada é mais importante do que a palavra. E a mamãe não consegue fazer nada sem antes consultar ao Senhor. E eu comecei a falar para ela da importância de você aprender de Deus e não das pessoas. De ouvir Deus através da palavra. E que eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida e que eu precisava saber para qual caminho seguir. E aí passou uns dias e aí eu peguei ela no meu celular, ouvindo a Bíblia, porque ela é muito bonitinha, que ela gosta de ouvir. Ela coloca no aplicativo e coloca para ouvir. E aí eu falei assim: Laura, o que você tá fazendo? Ela falou assim: eu tô ouvindo a palavra porque eu fiquei muito triste porque eu briguei com o Davi. E eu achei isso maravilhoso, porque ela entendeu. E olha o mover do Espírito Santo quando uma criança tem um coração voltado para o Senhor. Porque a Bíblia diz assim, que a fé, ela não vem pelo ler, ela vem pelo ouvir. Ouvir, seu filho precisa ouvir. E ela entendeu que se ela ouvisse, porque ela já sabe ler, mas se ela ouvisse a palavra, aquilo ia entrar no coração dela e o dia dela ia melhorar. E o dia dela ia melhorar. Gente, e eu não estou falando que o teu filho vai virar um robô da fé, que o teu filho nunca mais vai... ele não vai querer brincar, ele não vai querer... Que seu filho nunca mais vai chorar, que seu filho nunca mais vai pular da beliche na outra cama. Não tô falando nada disso. Ele é criança. Ele é criança, ele vai continuar Aleluia. Sendo criança. Aleluia. Não tire a infância do seu filho, não tire, em hipótese alguma, a infância do seu filho. Não é sobre isso que nós estamos falando, mas queremos já finalizar esse vídeo, porque na próxima semana o tema do nosso vídeo vai ser: vamos brincar? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ainda mais com você. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento muito difícil na criação dos filhos, mande esse vídeo para ele, marque eles nos comentários e não deixe de nos seguir. E se você tiver alguma dúvida também, pode escrever aí nos comentários que nós fazemos questão de te responder. Isso aí. Tá bom? Deus te abençoe, foi uma alegria estar com vocês nesse vídeo e até o próximo. Até o próximo.